Boa tarde, senhoras e senhores, que estamos novamente, eu e Pedrinho, graças a Deus, aqui no Nacional Clube. Uma beleza, um dia de inverno. Estamos gravando o programa 115. 115. Vamos lá, Pedrinho, você, Pois é. como de habitual, abre. Vamos amainhar um pouco e falar de cultura. Falar de cultura, claro. Enfim, eu, que me considero um rato de livraria, às vezes me surpreendo. Outro dia, numa banca de jornal aqui, que é de um amigo meu. Aliás, é a única banca de jornal que presta em São Paulo, na esquina da Rua Groenlândia com a Avenida Europa. E achei uma revista portuguesa que eu não conhecia. Essa tal de Electra, que pertence à Eletricidade de Portugal. Melhor, Fundação Eletricidade de Portugal, EDP. Está no número 5, então deve ser uma revista nova, porque eu não conhecia. Eu, se passasse por lá e visse isso, pensava que tratava de problemas psiquiátricos. Complexo de Electra. Mas de como a Electra. revista é portuguesa, a gente dá o desconto. E uma revista belíssima. Tem um artigo aqui sobre como Proust encarava o problema do dinheiro. Comprei por causa disso, porque eu sou estudioso do dinheiro. Então, e eu não sabia que o Proust tinha herdado uma belíssima fortuna. Elabore um pouco sobre isso, porque eu também não sabia disso. Pois é. E aí ele era muito pródigo com amigos, enfim. Então, que puxava o saco dele, claro, né? Claro. Que a correia sai do couro. Você tem um amigo ricão, se você não puxar saco, você é bobo. Enfim. E, no fim, ele começou a gastar mais do que ele ganhava, até que ele chamou parente dele, que era um especialista em finanças, e conseguiu recompor o patrimônio. Então, ele não morreu pobre, como todo mundo já sabe, nessas novelas mexicanas, que o cara é rico e depois morre pobre. Ele viveu bem. E, enfim, ele devia estar em busca do tempo perdido. Exatamente. Daí o título da obra mais famosa dele. Exatamente. E a outra revista, que eu também não conhecia, é uma revista francesa. Chefe de Tampoli. La Philosophie. Uma beleza de revista, interessantíssima, com artigos brilhantes. E na contracapa, um anúncio maravilhoso da Hermès, que é uma das fábricas mais importantes de artigos de luxo. E, enfim, ela é dona também do célebre sapato inglês John Love. Pouca gente sabe que ele comprou. Ela ficou famosa porque vendia artigos para as corridas de cavalo. Então, as fardas mais chiques do mundo, quem fazia lá em Paris era Hermès. Teve um senhor aqui em São Paulo que encomendava as suas fardas no Hermès no tempo que se amarrava cachorro com linguiça, que hoje está meio proibitivo. E ela tem 2 lojas que eu saiba em São Paulo. Porque São Paulo não é que comporta uma loja do Hermès, comporta 2. Uma beleza. Eu acho que tem uma no Shopping Iguatemi. Tem uma no Iguatemi e tem uma no Shopping Cidade Jardim, para facilitar para os ouvintes queridos aí. Isso. Mas a coisa mais bonita da Hermès é um relógio que ela lançou, que eu acho que chama-se Arceau Le Temps Suspendu. Beleza de design. Olha que eu não ligo muito para essas coisas tudo, mas esse relógio é lindo, lindo. Também é caríssimo. Está mais caro que um automóvel médio aqui, né? Então é ótimo para o ladrão roubar. Então você guarda no cofre e usa um de plástico. Por falar nisso, serviço público. Aviso de serviço público. Pedrinho, você que costuma de vez em quando ir comprar lá no como é que chama ali nos Jardins, o Santa Luzia. Santa Luzia. Eu vi essa semana, por acaso, o advogado fez compra no Santa Luzia, saiu, morava nos Jardins e foi assaltado na porta de casa por um assaltante pedindo especificamente a corrente de ouro e o relógio Rolex. Ou seja, alguém
dentro do Santa Luzia ou nas imediações, deu a dica, e o cara foi perseguido e já sabia exatamente o que queria. Então, olho todo mundo com onde vai, banco, etc. Porque tem os caras que estão de olho só para dizer. E às vezes os bandidos escolhem crianças que ficam de olheiros nos faróis vermelhos, para dizer, nesse carro tem um cara com Rolex, aí gruda um chiclete na lataria, para o ladrão isso aqui é outra dica. Identificar qual é o carro que tem o relógio bom. Ali, eles vêm colocar aquela balinha, aproveitam e grudam. Exatamente. Bom, então, seguindo, depois dessa utilidade pública, vamos seguir a carruagem. Queria comentar o seguinte, como eu falo de vez em quando de filmes, bom, eu queria falar de 2 filmes. Na verdade, eu posso falar até de 3. Um é de 2003, mas esse cara pálido daqui só ficou sabendo desse filme, infelizmente, há uma semana atrás. Se chama Old Boy. É um filme que é coreano e é brilhante. Se vocês encontrarem esse filme eu não sabia. Ele ganhou Cannes, ganhou um monte de prêmios. É um filme absolutamente desconhecido, mas ele é absolutamente brilhante. Assistam, que vale a pena. Um outro que eu recomendo é uma comédia chamada Tok Tok, que eu também, pelo nome, deixei passar. Acho que nunca passou nos cinemas, mas daí umas amigas da minha mulher comentaram sobre isso. Eu procurei o filme e foi uma grata surpresa. Fazia anos que eu não ria tanto. É um filme extremamente divertido, Pedrinho, mas tem que assistir ele na versão original com a voz não dublada. Vocês vão encontrar com muita facilidade dublado o filme em português. Tem que assistir em espanhol, e daí, se vocês não entendem espanhol, consigam o letreiro. Deve conseguir a legenda naqueles programinhas de computador SRT, deve conseguir a legenda. Eu vou dar só, se você me permitir, eu vou dar um aperitivo. É o seguinte, é uma série de pessoas com os mais diversos toques. Transtorno obsessivo compulsivo. E elas marcaram uma reunião com o psiquiatra, um cara especialista que não cobrava pelo atendimento porque era um absoluto gênio, mas era muito difícil marcar. Marcaram num dia às 4h30. E essas pessoas chegam todas às 4h30 e percebem que, por um erro da secretária e do programa de computador, estavam todas marcadas para a mesma hora e o psiquiatra não veio. Então, elas ficam reunidas numa sala de espera, esperando que chegue o psiquiatra. Os toques são os seguintes. Um tem a síndrome de Tourette, que fala palavrão, não tem controle sobre falar palavrão. Um outro é chique, é como nós. Outro, me identifiquei muito com esse personagem. O outro faz somas, cálculos compulsivos, soma placas de carro, quando alguém... ele é um chofer de táxi que comenta com os passageiros, você sabia que quando você se masturba, você está matando 570 milhões de espermatozoides, então ele começa a calcular, então a cada masturbação, se você se masturbar uma vez por dia, e vai dando os números, é uma coisa alucinante, ele não para com isso. Outra, uma senhora, estão todos reunidos na mesma sala, para imaginar a loucura. Uma senhora que se benze milhares de vezes por dia e tem síndrome, fica voltando para casa o tempo todo porque acha que esqueceu o gás ligado, a torneira ligada, esqueceu a chave, esqueceu o documento. Bom, outra que tem compulsão de limpeza. Então ela lava as mãos 1 milhão de vezes, quando tocam nela, ela troca a roupa, ela já vem com uma bolsa para... Tocou no cabelo, ela vai no banheiro, lava o cabelo, é uma coisa absurda. Outra repete sempre a última palavra que falou. Outro não pisa em listas no chão. E assim vai, tá? Não vou me estender. Assistam, porque, olha, no meio dessa vida que a gente está passando aqui, apesar de ter muita comédia aí, como nos provê a imprensa o tempo todo, mas isso desopila o fígado.
Eu vou contar uma história de psiquiatra. Faz favor. Vai um homem distintíssimo, lá de meia idade, e pela primeira vez, um psiquiatra famoso. Conversam 1 hora, aí no fim da hora o psiquiatra fala assim, não sei por que o senhor veio aqui. Achei o senhor um homem culto, inteligente, educado. Eu falei assim, eu vi porque minha família insistiu muito. Mas por que ela insistiu? Porque eu gosto muito de pastel. Não, mas isso não é defeito, eu também gosto de pastel. Doutor? Então vamos lá em casa que eu tenho 8 armários cheios de pastéis. Então, isso é uma questão assim, de grau só. De grau. Se você me permite, também vou contar, porque psiquiatra é uma delícia. É uma mão cheia de diversão. Tinha um indivíduo que obrigatoriamente veio trabalhar, tomava o mesmo ônibus para efeito de identificar até o Penha-Lapa, digamos aqui em São Paulo. E ele ficava no ponto de ônibus e toda vez que o ônibus aparecia no horizonte, ele sentia uma alegria imensa e se urinava. E a coisa era uma coisa chatésima, porque todo dia acontecia isso. Aí um amigo diz, olha, faz o seguinte, cara, você tem que ir a um psiquiatra e tratar desse teu problema. Ele foi, não viu mais o amigo, passaram-se alguns anos e esse amigo encontra ele no ponto de ônibus esperando o Penha-Lapa. Diz assim, ponto encontrado, você foi ao psiquiatra? Fui, foi uma beleza, uma maravilha. O cara realmente é fantástico. E disse, então, agora acabou o problema? Você não se urina mais quando vê o Penha-Lapa? Não, eu continuo me urinando, só que não me importa. É isso. Tá bom, enfim. Tem milhares, eu não vou me estender nisso daí. Agora, esse negócio da limpeza, eu conheci uma senhora que ela não pegava em dinheiro. Ela tinha uma luvinha? Não, ela tinha uns pedacinhos de papel que ela pegava. Que ela punha a nota no meio do pedaço de papel. Bom, mas a verdade é, se ele pensar de verdade onde anda o dinheiro, você também não pegaria. Mas ninguém pensa nada. Ninguém no pensa. Brasil, dá mais dinheiro. Pensar, artigo rápido. Então, e dinheiro a gente não pega muito também. Não pega muito e tem que gastar rápido. Você não aguenta. É verdade. Bom, aí continuando o terceiro filme. O terceiro filme está ao alcance de todo mundo que tem Netflix. É uma série alemã que é muito interessante por 2 motivos. O assunto é pisado e repisado, mas dessa vez está tão complexo e tão bem armado que vale a pena ver. O assunto são paradoxos temporais. Então, por exemplo, se você viaja ao passado, se você consegue viajar ao passado e mata teu pai, isso é um paradoxo, porque você não existiria no futuro para voltar ao passado e matar teu pai, tá? Só para dizer como é que a coisa funciona. Então, trabalhar com isso na ficção científica é muito complicado, é extremamente complicado, porque quando você mexe com o tempo, qualquer coisa que você muda no passado muda o presente. Claro. Então, essa série é brilhante por causa que o cara consegue dar um nó na cabeça do espectador. A série alemã é muito boa para exercitar o ouvido com uma língua nova, uma língua que não é comumente vista na televisão, a gente normalmente vê inglês ou eventualmente francês, italiano, é muito eventual. E a série vale a pena. Chama-se Dark, só isso, é D-A-R-K, Dark, escuro. Vale a pena, é interessante, os artistas são muito bons e chama a atenção a fotografia. A fotografia é muito boa, chama a atenção outra coisa. O ambiente em que acontece a história é muito simples, mas entender a história é extremamente complicado. Para quem gosta de ficção científica, é um prato cheio. Você falou nesse assunto de viagem no tempo e de paradoxo, lembrei de um dos contos do Chesterton, que é um dos maiores escritores em língua inglesa e tudo mais, chama-se O Olho de Apolo. É brilhantíssimo. Tanto que o Jorge Luiz Borges, grande prêmio Nobel argentino, escolheu este conto para fazer parte de uma coleção
de livros que ele editou junto com Franco Maria Ricci, chamado A Biblioteca de Babel, né? E só tem figura importante lá. Essa coleção, acho que são 33 livros, dos maiores autores do mundo, escolhido por dois grandes. O Jorge Luiz Borges, ele é, eu acho fenomenal. É fenomenal, foi diretor da Biblioteca Nacional Argentina, etc. Mas o mais importante é que existe uma tradução em português. Então, se vocês entrarem na internet, vocês vão achar uma editora de Portugal que traduziu O Olho de Apolo para o português. Eu já conhecia em inglês, que é o original, e em espanhol. Em espanhol, tudo é traduzido. A segunda língua mais importante do mundo. Raro é quando alguém traduz para uma língua exótica. Como o português. Como o português. Assim. Eu já morei em país de língua latina, língua espanhola, em castelhano, e numa livraria é uma experiência fenomenal. Espetacular. Vou até lembrar uma curiosidade. Eu, entre as diversas coisas que eu gosto, eu tenho uma curiosidade muito grande sobre física, sobre ciências, e claro, isso me leva à ficção científica, que é interessante, e me leva também à busca de inteligência extraterrestre e tudo isso. Eu me lembro que, em algum momento, entre 1985 e 1988, talvez, eu, morando fora do Brasil, eu vi num programa do David Letterman, que era um programa de entrevistas, um autor que escrevia um livro chamado Communion. Estava sendo entrevistado sobre experiências que ele tinha, que ele passou na vida dele, de ser abduzido. Fiquei super interessado com o livro, porque o cara era uma pessoa incrível. Estava lá no programa dando entrevista, não era desses doidos aí do ET, etc. Não, era um cara sensato. E eu queria o livro. Eu vi, digamos, na noite de hoje. No dia seguinte, o presidente da empresa estava viajando para a Inglaterra, e eu até conversei com ele e disse, olha, se você encontrar o livro de Communion, você compra para mim, por favor. Ficou de comprar o livro se encontrasse. Era uma quarta ou quinta-feira. Na sexta-feira, eu fui para uma cidade, 400 quilômetros de Santiago, Concepción, e passando por uma livraria, eu vejo na vitrine o livro Communion, já traduzido em castelhano. Voltei lendo o livro no avião naquele mesmo dia. Então, é uma maravilha, maravilha. E o governo espanhol tinha uma oficina cultural em Buenos Aires, se não me engano, na Rua Paraná, Calle Paraná. É uma beleza lá. E as editoras espanholas? Tem uma com nome alemão, chamada Lundberg, que é uma das editoras mais bonitas que eu já vi. Uma outra chama-se Ciruela. E todos de livros de arte maravilhosos, né? Para complementar dessa história de encontrar rapidamente, quando estourou o Dan Brown, foi o Dan Brown? Acho que, não foi o Dan Brown, perdão, esquece. Não foi o Dan Brown. É o que fez o Red October, o Outubro Vermelho? Não me lembro. Bom, também não lembro o nome agora, mas não interessa. Quando ele estourou, ele saiu na capa da revista, acho que era New Yorker que eu assinava quando estava lá. Saiu na capa, saiu uma reportagem de 5 folhas dele, etc. Tal, e eu vi lá o que tinha estourado aquele livro, etc. Tal. Era a hora do almoço. Eu saí de casa e antes de voltar para o trabalho, trabalhava naquela época. Eu já trabalhei, não parece, mas já trabalhei. Aí eu fui a uma livraria e, para o meu espanto, fui à livraria só para checar, né? Porque tinha saído naquela semana em Nova York. Estava lá, Red October, Outubro Rojo. Outubro Rojo. Estava lá em castelhano. Então, aquilo é uma maravilha. Senhores, passamos um programa inteiro sem falar nos canalhas. Exatamente. Só uma pitadinha, assim, para então vocês vai. não perderem. Não, canalha é canalha, né? Eu estava tentando me lembrar como é que é canalha em espanhol, em castelhano. Acho que é canaja. Canaja. É isso aí. Então fica só nessa parte cultural bilíngue. Muito obrigado. Senhores, muito obrigado.
aperte no sininho, aperte nas coisas que tem que fazer aí, tem que apertar no botãozinho, no sininho, se inscrever no canal. Para xingar, porque não é por diletantismo. Olha, é legal. A gente alegre os velhinhos. Cada vez que eu vejo que subiu, aumentou eu já fico contente. Inscrito, eu também. Um beijo para todos. Um abraço. Tchau, tchau.